Olá pessoal, boa noite, professor Carlos, e estamos aqui hoje para mais uma aula. Ontem eu dei uma geral para os nossos alunos. Nós estamos ministrando essas lives no Facebook, mas este conteúdo, ele é um conteúdo, o que está sendo ministrado é um conteúdo do curso de psicanálise para terapias dos nossos alunos, né? Já está a Railda Silvia, né? A Railda Silvia, né? Silva, amém? E também a minha esposa, a Alaine, está aí, né? Conectada também. Bom, queridos, esse conteúdo, como eu falei, ele está sendo ministrado também para os nossos alunos do curso de terapia para psicanálise para terapias. E nós somos uma escola, somos o Centro Psicanalítico do Brasil, nós somos uma escola EAD, estamos ministrando, né, esse curso de terapia, psicanálise para terapias, mas também a gente vai ministrar os outros cursos agora para o outro semestre. Ainda nesse semestre vamos abrir outros cursos, que é o curso de neuropsicologia, psicologia clínica, né, e também neuropsicanálise e também psicanálise para a continuação do curso de psicanálise, né, para terapias também. E também vamos ter dois cursos que são cursos religiosos, que é o curso de hebraico bíblico e também o curso de grego bíblico, para o pessoal que faz teologia e que quer aprender, né, gematria e aprender sobre as línguas bíblicas, né, que é o grego koiné, né, do Novo Testamento, e também o hebraico, que é o Antigo Testamento. Bom, e esses cursos serão ministrados agora, depois que terminar essa ministração agora, né, esse curso dessa nossa turma agora, aí vamos formar uma outra turma, né? Bom, e vamos continuar, beleza? Qualquer informação, você entra em contato comigo, 017 997 66 49 27 ou 017 997 19 56 98. Todos os dois números são WhatsApps, e você pode entrar em contato conosco e também fazer, depois que você fizer isso, o cadastro direitinho, você pode participar de um dos nossos cursos, ok? Bom, temos aí a Mara Lúcia, seja bem-vinda, o Fagner Rodrigues, né, seja bem-vindo, Fernando, né, Romero, né, um abraço, profeta, amém, a Gisele Garcia, e a Railda e também a minha esposa Alaine. Queridos, vamos falar hoje, temos um assunto vários assuntos hoje, muito importantes para você aprender sobre como procede a questão do que é trauma, o que é complexo, o que é distúrbio, transtornos, enfim, depressão, ansiedade, síndromes e também uma área, né, emocional que afeta as pessoas, chamada de dementadores. E você vai aprender sobre isso nesta aula, tá bom? Nessa ministração. Beleza? Aos nossos alunos, um abraço, boa noite. Deus abençoe. Entre em contato aí direitinho, vai acompanhando. Lembrando que esse conteúdo dessa ministração vai estar presente na nossa plataforma da nossa escola, né? Do Centro Psicanalítico do Brasil, vai estar presente na plataforma da nossa escola e também todos os textos, né, em relação a isso. Essa ministração vai estar na nossa plataforma para os nossos alunos, né, que não estiverem aí conectados no Face, e terão lá o assunto lá, tá? Ok. A profeta Fátima Rocha Trovati, né? Deus abençoe, Pai do Senhor, profetas. Um abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Bom, vamos às perguntas importantes, e você que está nos acompanhando pode fazer perguntas, tá certo? Lembrando, eu sou o professor Carlos, sou conhecido como professor Carlos Fraga, porque eu dou aula de música, temos uma escola chamada Conservatório de Música e Idiomas Carlos Fraga. E o pessoal me conhece como professor Carlos Fraga, em detrimento da nossa escola. E também sou neuropsicólogo e também psicanalista. Neuropsicólogo e psicanalista clínico, né? Estamos aí ministrando. Caso você esteja interessado em fazer alguma sessão comigo, né, tratar as emoções, se conhecer melhor, enfim, tratar os transtornos, dificuldades, ansiedade, comportamentos, você entra em contato comigo e nós vamos realizar as suas sessões terapêuticas e vamos ter um acompanhamento, você vai ter um acompanhamento de terapia emocional. Ok, vamos lá então
aos nossos assuntos de hoje, tá? André Anjos, Deus abençoe a sua vida também, que está em contato conosco agora, assistindo também nossa ministração. Bom, o que é trauma? Você ouve assim, não, nossa, estou traumatizado, que trauma? Aquela pessoa está traumatizada. E o que é trauma? O que vem a ser um trauma, exatamente, queridos? O que pode ser um trauma, exatamente? Bom, para início de assunto, traumas são transtornos, traumas, na verdade, são transtornos de estresse pós-traumático. Ou seja, o que é um trauma? O trauma é uma reação a acontecimentos que demandou muito esforço psíquico. Compreende? Muito esforço mental. Houve um acontecimento, um evento na vida pessoal do indivíduo e das mais variadas situações. Por exemplo, acidentes, né, geram traumas, ou seja, leitura da mente. A mente vai fazer uma leitura daquilo que aconteceu e aquilo vai gerar um valor. E esse valor é que vai gerar esse transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como traumas emocionais. Bom, acidentes, estupro, assalto, abuso sexual, catástrofes, também morte de alguma pessoa, né? Presenciar uma morte, né, por exemplo, ou falecimento de alguém muito importante, um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma avó, um avô, enfim, um amigo também, enfim, alguém que pode ser muito importante para as emoções dessa pessoa. E quando essa pessoa passa por essas situações, eventos que, como eu falei, acidentes, estupro, assalto, abuso sexual, catástrofes, presenciar a morte, ou então alguém na família que faleceu, são as situações mais comuns que acontecem constantemente com as pessoas e que geram nelas o estresse pós-traumático. Ou seja, aquele evento aconteceu, a mente fez uma leitura, a mente da pessoa, o indivíduo fez uma leitura daquilo ali, e aquilo ali vai gerar uma sofrência. E os traumas, ele vai trazer 3 sintomas primordiais para as pessoas. Que sintomas são esses? Primeira coisa, primeiro sintoma, né, Ítalo Fernando, né, Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe, tá? Seja bem-vindo. Estamos falando, Ítalo, sobre traumas, tá bom? Sobre o que é traumas. Depois vamos falar sobre complexos, sobre distúrbios emocionais. Nós estamos ministrando sobre questões emocionais. É um curso que é ministrado em lives aqui no Facebook, mas somos uma escola, Centro de Psicanalítico do Brasil. Nós formamos psicanalistas para atuar no mercado profissional da terapia emocional. Bom, então vamos lá. Então os traumas são eventos que acontecem, a pessoa faz uma leitura, e aquela leitura que ela faz daquele trauma que ela passou, daquele evento, daquela situação que ela passou, vai gerar 3 sintomas primordiais. Quais são os sintomas? Primordiais no sentido assim, né, que são importantes, porque na verdade o trauma não é importante, né? Mas é importante saber os sintomas para tratar ele. Primeiro sintoma, na verdade, é o quê? Lembranças que não pode controlar podem vir através de pesadelos, através de sensações. Então o indivíduo passou por uma situação muito traumática e mesmo que ele não queira, toda hora está lembrando daquilo ali. Principalmente uma tragédia, uma morte, algo que afetou ele. Então é esse lembrar, compreende? É esse lembrar que faz com que a pessoa ela vá se degradando emocionalmente. Por quê? É uma coisa que ela não consegue controlar. Quem vai controlar? A pessoa não quer, mas lembra. Compreende? Não quer lembrar, mas lembra. Por quê? O trauma, a angústia, né? Aquela situação gerou uma lembrança que é difícil a pessoa sair fora. Então, primeiro sintoma para mostrar que a pessoa está traumatizada é exatamente sonhar, ter pesadelos, né, em relação a isso. E também ela não quer lembrar, mas toda vez que lembra, chora e amargura e reclama e angustia e perde sono e começa a dar sensações do corpo, tremedeira, desmaio, angústias, vontade de vomitar, febre, alteração da pressão, enfim. N situações vai acontecer por causa desse sintoma da lembrança. Outro sintoma que ocorre nas pessoas que estão com sintoma, estão com transtornos pós-traumáticos, que é o chamado traumas, né, traumas emocionais,
é a evitação, que é evitação? Evitação é o isolamento de lugares que trazem, né, lembranças para aquela pessoa. Então, aquela pessoa perdeu algo, sofreu algo, então, por exemplo, se ela sofreu um acidente, então, e ela está dirigindo, outra pessoa dirigindo, e ela está ali, escapou daquele acidente, e ela ficou traumatizada, então ela vai ter medo de dirigir, ou então ela vai ter dificuldade de pegar um carro para ela dirigir, ou então sair com alguém que dirija, porque ela fica traumatizada e ela não quer entrar em veículos. Por quê? Porque passou por uma situação de acidentes, né? Então, ou seja, a evitação, que é o isolamento de lugares que trazem as lembranças daquela situação que a pessoa passou e ela traumatizou, que é o segundo sintoma. O primeiro sintoma é as lembranças que vêm, a pessoa não consegue controlar, e aí ela fica lembrando toda hora e fica sentindo medo, insegurança, e começa a chorar e sofrer por causa daquelas lembranças. Ou seja, o trauma traz esse primeiro sintoma, que são as lembranças, que vêm involuntariamente. Bom, outra questão é a evitação, que é o segundo sintoma, mais conhecido, que mais acontece com as pessoas. Na evitação, a pessoa se isola para não chegar naquele local ali, com medo de que em algum momento ela se encontre com aquele local em que aconteceu, ou alguma situação que faça aparecer aquilo que ela sofreu. Ou seja, faz reviver o trauma. E o terceiro sintoma, queridos, geralmente, nesse segundo sintoma, que é a evitação, geralmente as pessoas, elas vão descambando, né? É uma forma da pessoa se degradar por causa do trauma. Primeiro, ela vai recorrer ao cigarro, né? Pessoas que se elas fumavam ou não fumavam, elas vão recorrer a alguma coisa. A pessoa que nunca fumou, ela pode, em busca de se ocupar com aquilo que possa trazer uma forma de refúgio, a pessoa se enfia no cigarro. Aí fuma um cigarro atrás do outro, cigarro atrás do outro. Vira aquela chaminé, né? Um cigarro atrás do outro. Ou então, lembrando que cigarro, né, é drogas. Tem gente que acha que cigarro não é drogas. Mas como especialista, vou te falar, você que fuma, você está se drogando. A questão é que o cigarro é uma droga que é legalizada pelo governo, né? Enfim, então cigarro também é droga e não tem jeito, né? É um veneno também para todo mundo e todo mundo sabe disso aí. Para todo mundo que fuma, né? Então, a pessoa se recorre às drogas, como cigarro, e também a maconha, a cocaína, e vai se drogando, que é para poder, né? Enfim, a pessoa recorre também ao cigarro, às drogas e às bebidas. Vai bebendo por causa de trauma, por angústia, vai se envolvendo com a bebida, e a pessoa não quer lembrar daquilo ali, então ela vai tentar sair para outro mundo. Aí o que? Começa a entornar, achando que está trazendo cura. E isso é uma loucura, é uma besteira querer tratar sofrimento com bebida. Isso chama-se imaturidade. A pessoa, ela não consegue, né, ter maturidade, exercer maturidade. Por quê? Porque o trauma vai consumindo a consciência dela, e ela vai viajando, né, naquela de ficar se drogando através da bebida, né, se viciando na bebida. Daqui a pouco a pessoa já se envolve naquela bebida e adquire um vício e não consegue levar mais da bebida, e aí é aquele transtorno, né? Por quê? Por causa de um trauma. Então as pessoas que eu digo assim, o ser humano geralmente ele procura sempre o caminho mais fácil. Por que a pessoa recorre à bebida? Recorre à bebida porque é mais fácil ir ali comprar uma bebida, né? É mais fácil comprar porque tá ali. A pessoa que comprou, vai lá, se isola, vai bebendo, achando que está fazendo um bem maior a ela, né? Enfim, e aí é tudo sintoma traumático, do trauma, ou seja, do estresse pós-traumático. Bom, no terceiro sintoma, né? No terceiro sintoma nós tivemos o quê? Nós temos o estresse físico, ou seja, a pessoa tem dificuldade para dormir, né? Pessoas traumatizadas têm dificuldade para dormir. Pessoas ficam super irritadas, elas começam a ficar meio bipolar, né? Já começam a agir como pessoas bipolares, né? Por quê? Fica uma pessoa que começa a ter muita irritação e irritar as pessoas, né? Se irrita com as pessoas se irritam com ela. E aí o que acontece? As pessoas vão abandonando. A pessoa traumatizada por alguma coisa começa a ter dificuldade, compreende? Dificuldade. E começa a passar sentimentos de rejeição por causa de um trauma. Percebe? Ok, então, uma observação para você entender. Ó. Pessoas que insistem em lembrar daquela situação, às vezes ela vai estar sendo tratada,
Mas quando ela chega, que as pessoas vão dar uma força para ela, olha como você está, vamos aqui, por exemplo, vamos orar, né? Vamos clamar, vamos fazer uma intercessão, ou então vamos sentar ali, vamos conversar um pouco, vamos esparecer, né? Conversar de outras coisas, vamos, enfim, as pessoas que surgem para tentar ajudar aquela pessoa traumatizada, ela vai não está lembrando, mas ela quer lembrar. Já é o inverso do primeiro sintoma, que as lembranças vêm involuntariamente. No terceiro caso, a pessoa, ela quer lembrar toda hora. Por quê? Porque ela quer ajuda de todo mundo. Percebe? Então ela se sente tão frágil que ela começa a lembrar toda hora, quer lembrar, na ânsia de que as pessoas entendam que ela está sofrendo. Mas isso também é uma ilusão, porque na verdade ela tem que tratar. O estar sempre lembrando não é um tratamento, na verdade ela está revivendo, né, o sofrimento, achando que aquilo é bom para ela, mas é um problema para a vida dela, tá? Então, bom, concluindo essa primeira questão, né? Primeiro sintoma é o sintoma de lembrar involuntariamente e sofre. Isso é uma prova do trauma, tá? Que são sintomas do trauma. Segundo sintoma é a evitação, se isolar de todo mundo para não lembrar e não frequentar lugares ou situações que possam relembrar aquilo que aconteceu que gerou um trauma. Lembrando que as situações que mais geram traumas na vida acidentes, estupros, assaltos, abusos sexuais, catástrofes, né? Catástrofes, presenciar uma morte, um assassinato, ou então ter o falecimento de alguém muito importante, muito relevante para as emoções da pessoa. Ok, e o terceiro sintoma é o estresse físico, que é a dificuldade para dormir, a pessoa tem dificuldade de se alimentar, a pessoa tem dificuldade para se concentrar, e passa a ser uma pessoa irritável e irritada, entende? E aí a pessoa também tem uma mania, tem gente que tem mania de ficar, né, involuntário. A pessoa não quer, mas a pessoa insiste em ficar falando do trauma toda hora, tentando resolver aquilo ali, né? Mas na verdade é uma situação que não resolve, né, a questão emocional. Tem que fazer tratamento e terapia. Lembrando, todas as questões emocionais, quem resolve? Terapia. Tera vem do grego, significa cura. Percebe? Eu vou ministrar a partir do mês, final de março, vou ministrar um curso para evangélicos chamado Psicanálise Eclesiástica, onde líderes religiosos, pastores, diáconos, presbíteros, evangélicos, crentes, ovelhas, poderão se formar em psicanálise eclesiástica exatamente para saber como identificar situações comportamentais, né? Para não ficar naquela lá, é o diabo, né? Tudo é o diabo, aí vamos orar, é o diabo. Aí de repente não tem nada de diabo, aquele é a pessoa que está com comportamento, precisa de melhorar, precisa de remover coisas do caráter, trabalhar as emoções, se posicionar e ter uma administração emocional melhor. E aí não tem nada a ver com o diabo, é campo do comportamento, entendeu? É campo do comportamento. Ok, aí vamos entrar nessa questão e também explicar nesse curso o que é comportamento espiritual e o que é comportamento emocional. Porque muitas vezes a galera evangélica junta tudo e aí vira aquela salada, achando que tudo é espiritual. Aí tem gente que faz até campanha a semana inteira, um mês, mas não resolve nada. Aí o que acontece? Pessoas, quando o mal é espiritual, resolve com uma campanha. Mas quando o mal é comportamental, meu filho, não tem campanha que resolva. A pessoa tem que se mover, tem que se comportar e administrar o comportamento. Mas como tem gente que se sente incapaz, o que acontece? Aí vem um tratamento com um líder, né? Com uma pessoa que é um psicólogo eclesiástico, que é um psicanalista eclesiástico, que vai ajudar essa pessoa a fazer terapias com ela, para que ela possa entender mundo espiritual e mundo comportamental. Esse curso vai estar disponível a partir do final de março, tá bom? Vai ficando ligado aí que eu vou ministrar e tem certificado também as pessoas que participarem desse curso. E é um curso ministrado em EAD. E vai ser ministrado também aqui, as ministrações, também aqui no Facebook, tá bom? No meu canal. Ok. Bom, Marlene Pereira, Deus abençoe tua vida, filha. Deus abençoe, tá? Um abraço para todo mundo aí, tá? Saudades. Bom, Douglas Romero, né? Um abraço a você, Douglas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, queridos, vamos falar. Eu falei sobre o que é traumas. Agora vou falar o que é complexo. O que é complexo? Complexo, a pessoa está complexada. O que é complexo? Gente, ó, não é muito complicado de entender o que é complexo. Patrícia Lima, minha irmã, Deus abençoe. Abraço para todo mundo aí, para a galera Lima, né? Em nome de Jesus. O que é complexo, queridos?
complexo é o uso de palavras proferidas pela própria pessoa ou por outro que vai gerar impacto emocional. Então, o que gera um complexo? Um complexo é quando as minhas emoções elas são afetadas por algo que foi falado. Entende? Algo que aconteceu, no trauma acontece o evento. E no complexo, as palavras. Entende? Por exemplo, eu torço pelo São Paulo, né? Eu sempre falo o seguinte, gente, torço pelo Timão, que o Timão é o São Paulo. Lógico, né? Então aí, mas quando alguém fala assim, olha, o que é o São Paulo para você? O que é São Paulo? Então, para mim, eu vou ter o quê? Eu vou desenvolver o meu afeto como torcedor. Para mim é um time bom, o São Paulo é um time que perdendo ou ganhando, eu vou torcer por ele, porque eu torço por ele mesmo, porque é um time assim. Então eu vou puxar o saco do São Paulo, entendeu? Eu vou o quê? Exercer o meu afeto, né? E eu vou abençoar o São Paulo, enfim, eu posso até ver pontos negativos no São Paulo, mas aquilo ali, como é meu time do coração, pronto, a pessoa falou o que é o São Paulo, eu vou exercer, vou falar, vou me expressar. Tá. Agora, isso porque alguém me falou, alguém perguntou, o que é o São Paulo para você? Aí eu vou dar um significado sobre isso, o que é o São Paulo. Agora, no campo mais emocional, mais afetivo, no sentido de feridas, o complexo é quando alguém pode proferir alguma palavra e aquilo pode trazer uma dimensão emocional para mim. Compreende? Então, como, vamos supor, por exemplo, há pessoas que estão ali, de repente, na sua casa, no seu trabalho, no trabalho, por exemplo. De repente, um amigo do trabalho que a pessoa conversa e almoça junto, na hora do almoço, ela está comendo seu marmitex, e se diverte, e brincam, e zoam, aquela coisa toda de emprego, né? De fábrica, de emprego, de empresas. Tá. Aí o que acontece? De repente, um belo dia, aquela pessoa brincando tudo, fala assim, vou te falar uma coisa, eu não gosto de você, detesto você. Aí aquilo que a pessoa falou vai gerar um impacto nas emoções daquela pessoa, porque a pessoa tem um afeto por ela. Ela criou um afeto por algo, nesse caso, por aquela pessoa. E aquilo que ela falou vai gerar o quê? Um complexo. Aí a pessoa começa a ficar complexada, ou seja, ela começa a ficar arisca com todo mundo que ela acha que ela tem como amigo. Entende? Que ela tem como amigo. Todo mundo que ela tem como amigo, ela vai começar a ficar o quê? Arisca. Aí o que acontece? Todo mundo que é amigo real mesmo, acaba pagando o pato por causa do complexo dessa pessoa, que ficou complexada por aquilo que o outro disse, aquela pessoa que ela gostava tanto, aquela amiga, aquele amigo que eu gostava tanto, acabou falando que odeia, que não gosta dela, e ela gerou um transtorno emocional em detrimento daquilo que ela ouviu. Então isso é o nascimento do complexo. Compreende? Então, o complexo é o uso de palavras preferidas pela própria pessoa, né? Ou por outro, que vai gerar impacto emocional. Mas veja bem, então, quando uma palavra, né, nos produz sentimentos e emoções desagradáveis, a gente busca reprimir, né? Reprimir, e como o ato de reprimir não é o mesmo que tratar, então o que acontece? Surge um desequilíbrio nas emoções e isso vai gerar sintomas emocionais. E o tratamento se dá com a conscientização do indivíduo. Então veja bem, o que é reprimir? É quando eu tento censurar, né? Então aquilo lá que aquele amigo falou que não gostava de mim, afetou as minhas emoções. Mas eu queria dar um soco nele, eu queria dar uma surra nele, eu queria esculhambar ele, eu queria xingar ele. Mas o que acontece? Eu guardo aquilo ali, eu até falo alguma coisa, mas como? Não entendo, não sei o quê. Mas eu guardei aquilo ali. Aquilo ali eu tento reprimir, ou seja, para não sofrer, eu tento censurar, tento superar, tento guardar aquilo. Mas como aquilo foge do controle de certas pessoas, o que acontece? Ela começa a desenvolver o que é um complexo. Ou seja, ela vai reprimir aquilo ali e aquilo ali vai gerar enfermidades emocionais que vai se manifestar com outras roupagens. Você entende como que um complexo pode gerar um problemão para a pessoa? Então, a pessoa vai ter que tratar, ela vai ter que, né, começar a ter um acompanhamento emocional para que ela possa realmente lidar com seus complexos. Bom, tais dias, Deus abençoe, um abraço para todo mundo na sua casa, na sua família.
O Alexander, né, Miguel, também está nos assistindo. Gente, você que está nos assistindo, lembrando, nós somos uma escola, somos o Centro Psicanalítico do Brasil. Somos uma escola EAD, né? Eu sou o professor Carlos, sou proprietário da escola, né? Eu e minha esposa, Alaine, somos proprietários da escola, e dessa escola EAD, e nós formamos psicanalistas para que possam atuar no mercado emocional, ou seja, com tratamento do povo, da sociedade, no âmbito emocional, entende? É um personal trainer das emoções, é um cuidador das emoções do indivíduo, entende? Então, nesse curso as pessoas vão se tornando psicanalistas e tem direito à certificação, né? No final do curso, recebe o certificado. Ainda dá tempo, estamos na última aula do mês de janeiro. Temos só apenas o mês de fevereiro de aula e a primeira semana de março e encerra-se o curso, tá bom? Então ainda dá tempo de você entrar em contato conosco, 017 99766 4927 e também 017 99719 5698. Você entra, bate um papo com a gente e aí a gente te direciona para a nossa plataforma do curso de psicanálise para terapias, tá bom? E aí você ainda tem condições de pegar todo o conteúdo que foi ministrado até agora, né? E aí você se atualizar e ainda dá tempo de você pegar o curso. Bom, Dani Rodante, né? Deus te abençoe, Dani. Um abraço para todo mundo aí na sua casa, tá bom? Deus te abençoe. Bom, Railda, amém? A Railda aí, né? Deus abençoe. Esse professor manda bem, pessoal. Já estou precisando de novo. Mas amém. Ó, dá um alô, Railda. Nós vamos avançar em nome de Jesus, tá bom? E marcar as sessões, né? Amém. Bom, queridos, continuando, eu falei sobre a questão do complexo, né? O que é complexo? Eu estou com o material aqui, estou falando, mas o meu material está aqui. Para mim não me perder, né? Bom, vamos falar sobre o que é transtornos emocionais, né? O que são transtornos emocionais? O que é um transtorno? Nossa, a pessoa está transtornada. O que é um transtorno? Né? O que são transtornos? Então você vai aprender hoje, agora, o que é transtorno emocional. Bom, gente, ó, transtornos emocionais, eles são gerados por distúrbios no comportamento. E o que é comportamento? Comportamento é a expressão de sentimentos, né, que é o resultado da prioridade que a mente define como de muita importância. Ou seja, o que é um transtorno? É quando eu começo a fazer uma leitura, né? Amém, Dani? Deus te abençoe, tá? Amém. Gente, ó, um distúrbio comportamental é quando o indivíduo ele faz uma leitura de algo que aconteceu e o comportamento dele começa a caminhar, a se distorcer em detrimento da leitura que ele fez. Compreende? Só que essa leitura ela vai afetar o comportamento a partir do momento que o indivíduo ele tem aquilo como prioridade. Então o indivíduo que entra em depressão, ele pensa, tenta resolver, não consegue resolver, o que acontece? Surge outra situação, como não conseguiu resolver a anterior, vai surgindo outras situações, vai surgindo, daqui a pouco aquele monte de coisa na mente. Tenta resolver, não consegue resolver tanta coisa, a mente, para não se comprometer o sistema límbico, para não comprometer, tipo assim, a pessoa ficar doida, o sistema límbico libera o quê? Uma descarga de adrenalina. Descarga de noradrenalina. E a pessoa passa a se sentir muito triste. O corpo começa a reagir. E a pessoa que não tem esse entendimento, esse conhecimento, entende depressão. Aí parece que aquilo ali a pessoa se decompõe emocionalmente em detrimento de uma ansiedade, em detrimento de uma depressão, que vai gerar a ansiedade de querer resolver logo aquilo ali para passar, e aí aquela ansiedade vai gerar o medo, que vai gerar a falta de esperança, que vai gerar a insegurança, que vai gerar sua dor nas mãos, que vai gerar febre, que vai gerar desmaio, vai gerar taquicardia. Conclusão, vai ter síndrome do pânico, entende? Que é tudo junto, que vem em um momento só afetar a vida da pessoa. Tá, então, voltando aqui à questão, o transtorno ele é gerado através de distúrbios, que é gerado, distúrbios causados, leituras emocionais que geram distúrbios. Ou seja, o descontrole do comportamento. O comportamento está andando aqui. De repente ele desanda. Aí começa
se não chora, passa a chorar muito, se não dorme, passa a dormir muito, se dorme muito, passa a dormir pouco, se come pouco, passa a comer muito, se come muito, passa a comer pouco, se era calmo, passa a ser irritado, se é uma pessoa muito irritada, passa a ser calmo. Então a pessoa começa a se descontrolar, né? Em detrimento exatamente dos transtornos emocionais, que é exatamente esses distúrbios no comportamento. Bom, lembrando, o que é comportamento? O comportamento é a expressão de sentimentos, que é o resultado, esses sentimentos. O que é um sentimento? É o resultado da visão que eu tenho, que vai gerar, da visão que eu tenho das coisas que estão passando na minha vida, que vai gerar uma leitura. E essa leitura passa a ser para mim prioridade. E essa prioridade que vai definir se eu vou para uma cama adoecer ou se eu vou superar. É a leitura que a pessoa faz. Então toda pessoa que entra em depressão é porque fez uma leitura errada, emocional, uma leitura errada, e acontece, vai para a cama, vai adoecer, vai precisar de tratamento, e aí vai ter que fazer terapia. E a psicanálise é uma linha da psicologia, a principal linha da psicologia, que trabalha com o tratamento emocional sem uso de medicação. Lembrando que no Brasil, nem psicólogos, nem psicanalistas, nem neuropsicólogos, nem neuropsicanalistas podem medicar, somente psiquiatras, tá? Aqui no Brasil. Bom, agora vai vir 3 tipos de comportamentos, né, que vão gerar os transtornos, né? Ou seja, transtornos, eles são genéticos, ou seja, um transtorno pode acontecer por questões genéticas, ou seja, se o avô teve transtorno, é possível que aquele neto tenha transtorno no futuro, né? Se o avô teve, a avó, os pais, os antepassados teve dificuldade, então isso é passado na genética da criança e ela vai desenvolver transtornos comportamentais, compreende? Isso é chamado de arquétipo, e essa é uma visão do psicólogo e psicanalista Jung, né, que gerou a psicologia analítica. E na psicologia analítica, né, nós aprendemos através de Jung, né, que foi o criador dessa teoria, aprendemos sobre os arquétipos. Então, os transtornos são tipos de arquétipos que habitam a inconsciência. A inconsciência é o porão do indivíduo. A inconsciência também é habitada por muitos arquétipos, milhares de arquétipos, centenas de milhares de arquétipos que vão se manifestar no comportamento. Esse arquétipo é aquilo que vem geracional, que é passado na geração, entende? Então a pessoa que é reclamona, vive reclamando, na geração dela tem gente que vive reclamando. A pessoa que vê tudo negativo, ela tem gente na família que é negativista, é geracional, entende? Isso é o primeiro ponto do transtorno. Então, transtornos são, né, uma pausinha aqui, ó. A Dani está falando, ó, passei por isso, é uma tortura psicológica, mas fiz tratamento e tudo se resolveu. Tratamento espiritual e depois remédio de acompanhamento com psiquiatra. Pânico é a pior coisa que um ser humano pode ter. Perfeitamente. Entende? Perfeitamente, né? Isso, o Dani, é importante você falar isso, para que as pessoas possam entender que existem transtornos. Porque tem gente, Dani, tem gente que acha que é frescura, entendeu? Não é frescura, não está em depressão nada, é um preguiçoso, não quer andar, não quer trabalhar, quer nada, quer vida boa, quer ficar deitado o tempo todo, entendeu? Tem gente que faz assim, não ajuda, não entende e acha que a pessoa está brincando, né? Muitas vezes a família mesmo acha, né? A família mesmo critica a pessoa, entende? Bom, então, gente, eu falei sobre a questão dos arquétipos. Então, nos arquétipos, né? Nos arquétipos, eles são geracionais, ok? Bom, a deficiência também na ordem dos neurônios pode acontecer em algum percurso do momento da vida da pessoa em que há uma dificuldade de neurônios, ou seja, as informações emocionais, as informações entre os neurônios vai gerar desordem. Vai ter uma desordem e essa desordem vai gerar as neuroses, que vai transtornar a vida da pessoa também, né? Trazer transtornos. E aí vai provocar distúrbios nos comportamentos. Bom, outra questão também é fatores externos, ou seja, ambientes, né? Ou seja, um ambiente que o pai vive discutindo, né? Um ambiente em que o pai vive agredindo a mãe.
Perfeitamente, Dani. Não é frescura, né? As pessoas, muita gente acha, viu? E nem procura tratamento. Tem gente que acha que é até frescura de si própria, nem busca tratamento, né? Bom, Silmara, amém? Silmara, uma das nossas alunas, está aí nos assistindo também, acompanhando o conteúdo. Silmara, boa noite. Um abração a todo mundo aí, tá? Bom, queridos, então o que acontece? Um outro ponto, primeiro ponto, transtornos são genéticos, né? Pais e avós, geracional. Transtornos são desordem, que também pode ser desordens nos neurônios, que vai gerar as neuroses, que vai gerar distúrbios do comportamento. Boa noite, Silmara, Deus abençoe. Também fatores externos, como ambientes. Então, tá no ambiente, estamos discutindo. Aquela pessoa vai ter transtorno, entendeu? Vai desenvolver bipolaridade, vai desenvolver uma agressividade, vai desenvolver também lugares, ambientes onde ninguém conversa com ninguém, ninguém fala, ninguém se atualiza, ninguém sorri, tá todo mundo estressado. O que acontece? A pessoa vai se isolando, vira aquela criança isolada, caladinha, silenciosa. Aí quando cresce, fica aquela mulher silenciosa, calada, vai sofrer na mão do marido. Ou então aquele homem silencioso, calado, vai sofrer na mão da mulher. Aí vai ficar aquele transtorno, vai dar uma separação e pronto. Aí que vem transtorno mesmo, né? Bom, então, gente, eu falei sobre a questão dos transtornos emocionais que são gerados por distúrbios do comportamento. Bom, vamos a um outro ponto, né? A um outro ponto. Veja bem. Síndromes. O que são síndromes? Que é o penúltimo ponto dessa noite. Depois eu falo sobre dementadores, tá? Que é um tipo de atuação emocional. Veja bem. O que são síndromes? Síndrome, o que é uma síndrome? É uma síndrome nas emoções, né? A síndrome, a palavra síndrome vem do grego, significa síndrome. Síndrome, que vem do grego, significa, no grego, literal, reunião. Entende? Então, de cara, a síndrome é uma reunião, é o conjunto de vários sinais e sintomas que vêm desembocar nas emoções da pessoa de uma vez só. Ou seja, o medo, a fobia, o trauma, o complexo, a neurose, a psicose, a ansiedade, a falta de esperança, as febres, a taquicardia, a tremedeira, vai vindo tudo de uma vez. E aí, em um momento só, e a pessoa começa a ter ofegância, começa a ter falta de ar, começa a ter começa a ficar tonta, né? Tonturas, ia falar tontice, passa a ter tonturas, e o indivíduo começa a sofrer achando que vai morrer. Uma crise de pânico, chamada de síndrome do pânico, ela demora entre 10 minutos, 16 minutos e até meia hora. Percebe? E ela pode voltar, mas precisa tratar. Então não espere. Se houve uma síndrome do pânico, faça aí como a Dani Rodante, né? Já vai tratar. Lembrando, queridos, lembrando que quando os sintomas vêm, quando a pessoa já não está ficando bem, procura atendimento psicanalítico, vai fazer terapia para evitar que o corpo adoeça. No caso da Dani Rodante, ela tomou medicações passadas por um psiquiatra. Por que tomou medicação? Tomou medicação porque o corpo já estava sendo afetado. Se a pessoa trata antes do corpo ser afetado, ela se livra da medicação. Porque a medicação não vai tratar emoções. A medicação ela vai tratar o cognitivo, vai tratar o corpo. Quem vai tratar as emoções é psicanálise, terapia, psicoterapia, acompanhamento psicológico, acompanhamento neuropsicológico, acompanhamento psicanalítico, acompanhamento neuropsicanalítico. Entende? Porque emoções não são tratadas com medicação. Medicação não trata emoções. Medicação trata somente o corpo. Mas se a pessoa não tratou, aí acontece que a pessoa já está sofrendo no corpo. Aí está tendo situações. Vai no psiquiatra, ele vai vendo num laudo, vai vendo numa pesquisa, né, médica, num exame médico, que o corpo está sofrendo. Aí vai medicar e a pessoa vai tratar ali. Mas, não estou falando isso para Dani Rodante, estou falando para todo mundo. Mas se a pessoa ficar só nessa de tomar medicação, achando que está tratando as emoções, é fria, vai adoecer mais ainda. Além do mais, vai se viciar na medicação. Entende? Bom, veja bem, queridos. Então a síndrome vem perfeitamente, olha, né? A Dani está falando assim, sentia tudo isso, acordar de madrugada,
com todos esses sintomas. Pois é, né, Dani? Você vê, né? E então, ainda bem que você tratou, cuidou do lado espiritual, né? A questão também emocional, o lado da alma e também o lado comportamental. E pronto, você tratou todas as áreas e Deus te abençoou. Amém. Bom, queridos, ou seja, quais são os principais criadores das síndromes? Primeiro, ansiedade, depressão e fobia. São os 3 vilões que geram as síndromes, né? Os distúrbios emocionais que vai dar exatamente nesse caminho do sofrimento, né? Ou seja, ansiedade, depressão e fobia, né? Lembrando que na próxima aula eu vou falar sobre 12 tipos de ansiedade, porque segundo o Manual de Saúde e Comportamentos Internacional, né? Existe 12 tipos de sintomas que é gerado pela ansiedade, que vou ministrar na próxima aula, na próxima semana. Ok, mas vamos lá. Lembrando, só um detalhe, gente, ó, que no mundo, tá? No mundo, de cada 100 pessoas, né? De cada 100 pessoas, nós temos, de cada 100 pessoas, de cada 100 mulheres, 70,3, né? Ou 7,3, 70%, né? Sofrem ou já sofreram de depressão, ou tem comportamento depressivo, ou seja, a maioria das pessoas, né? A maioria das mulheres. E também 45% dos homens também tem depressão no mundo, ou seja, de cada 100 pessoas, 70 são mulheres, de cada 100 pessoas, 40 são homens, tá? Bom, agora vamos ver. Então, ansiedade, tá? O que a ansiedade vai gerar? O que a depressão vai gerar? A depressão vai gerar tristeza, culpa, baixa estima, desinteresse, fadiga física, isolamento emocional e físico, perde o prazer de por exemplo, ter o ato sexual com o esposo, com a esposa, né? Enfim, vai gerar bipolaridade, as depressões típicas, por exemplo, que afetam o corpo, dores de cabeça, dor no corpo, vai sentir fome, vai sentir sono. Por quê? Por causa da depressão que está, por causa da síndrome, né? Essa depressão que está gerando outras síndromes, ou seja, olha os sintomas que a depressão traz. Repetindo, tristeza, culpa, baixa estima, desinteresse sexual e pelas coisas da vida, também isolamento, fadiga, bipolaridade, depressão, dor, depressões típicas, que é as dores no corpo, sono e também fome, né? Bom, o que a ansiedade vai gerar aí, vai gerar nesse quadro de síndromes? Então, ó, vai ver o seguinte, ó, o lance da ansiedade é que por coisas das imaginações, o corpo se prepara para reagir. É isso que é ansiedade. A pessoa está querendo muito negócio, então perdeu alguma coisa, ela está conectada no passado, no futuro, mas não está conectada no presente. Aí como ela vai gerando medo, né, insegurança em relação a não obter, o que acontece? O corpo, as emoções, vai se preparando para algo que não existe, mas vai reagindo. Então a ansiedade é a reação do negócio que é irracional. Compreende? De um negócio que é irracional. Percebe? Então, gente, ó, sintomas: taquicardia, suar a mão, tremedeira, vai dar medo também, medo, né? A Dani falou assim, ó, eu acendi as luzes, né, da casa, abri as portas, porque vai dando medo, né? Vai dando segurança, um medo, e é um medo irracional, né? É um medo irracional. A pessoa começa a acender luz com medo de quê? Percebe? Então, aí o que acontece, gente? Taquicardia, suor nas mãos, sua dor nas mãos, né? Tremores, medo, confusão mental, desorientação, que são sintomas. Aí vem as fobias, né? As fobias, que é o medo. Eu não vou agora relatar as fobias, porque eu quero tratar das fobias, né, na semana que vem. Porque a depressão vai gerar fobias também. A depressão vai gerar fobias e também a ansiedade vai gerar fobias. Então é muita fobia. E eu vou também selecionar na próxima aula algumas síndromes, né? As mais comuns que acontecem, né? Mas, ok. Bom, nesse quesito, vamos parar por aqui, né? Bom, agora eu quero falar, queridos, que é como último ponto dessa noite, eu quero falar sobre os dementadores. Queridos, o que são dementadores? Dementadores, eles são aceitos hoje, são entendidos na área da psicanálise
como situações que vão importunar o indivíduo emocionalmente. Então, o que é um dementador? Um dementador, né? O dementador é o nome dado aos transtornos causados do tipo. Primeiro dementador, pessoas que não acendem a própria luz e aparecem para apagar a luz dos outros. Por exemplo, você que é mulher, comprou lá, por exemplo, comprou um vestido. Aí tá doido para mostrar para as amigas o vestido, né? Um vestido que você gostou, que você amou, que é aquele que você queria comprar, e o dinheiro deu, e aquela coisa toda e tal, aquela felicidade. Tá. Aí as tuas amigas aí, uma delas, né? O que vai acontecer? Você fala assim, nossa mulher, eu comprei esse vestido, tá vendo? Olha, coisa linda, né? Nossa, eu amei. Aí uma das amigas fala assim, nossa mulher, olha, tá, eu posso ser sincera? Olha, achei muito bonito, né? Mas sei lá, parece que não combinou muito com você esse vestido. Entendeu? Essa menina, sua amiga, é uma dementadora. Por quê? Porque é uma dementadora dentro da sua leitura. Percebe? Você faz uma leitura, você que eu digo assim, a pessoa, né? A pessoa faz uma leitura negativa daquilo ali, mas como que pode? E tal, mas eu não tô feia. Será que eu tô feia? Por que a pessoa começa a viajar naquilo que o outro falou? É quando a pessoa, né? Ela começa a dar trela a palavras negativas do outro e deixa se afetar pelo que o outro achou dela. Isso é ser afetado por uma dementadora quando é mulher e por um dementador quando é um homem. Compreende? Então, se for homem, o homem está lá, fez um churrasco, chamou os amigos e tudo, tal, e aí ele foi no churrasco. Aí um dos amigos foi no churrasco do amigo, chama ele para poder ir no churrasco dele. Né? Fui no teu churrasco semana passada, vem no meu. Só que aquele amigo, ele começa a tentar fazer um churrasco melhor do que o outro amigo, do amigo dele que fez churrasco na semana passada, e ele começa a fazer um churrasco melhor que o do amigo. E ele começa a querer mostrar que o churrasco dele é melhor. Comprou mais carne, comprou mais carvão, chamou mais pessoas, e comprou mais bebida, e não sei o que, e começa a mostrar uma coisa chamada falo que eu ministrei ontem, né? Começa a mostrar um negócio para mostrar que a luz dele brilha mais que o amigo. Aí o amigo, né, não tem estrutura para lidar com aquilo, vai se sentir ofendido e vai ter dificuldades de chamar outras pessoas para fazer churrasco, porque ele vai achar que todo mundo vai detonar ele, entende? Assim, vai ficar meio que desdenhando o churrasco dele. Isso é ser afetado por um dementador. É quando o amigo passa a ser um dementador. Primeiro ponto do dementador, tá? Bom, outro tipo de dementador é quando o indivíduos se agridem emocionalmente, se auto-sabotando, liberando conceitos de trevas emocionais ao seu próprio respeito. Então, tem condição, por exemplo, de um indivíduo ele se tornar o próprio dementador dele mesmo? Sim, tem. Então, por exemplo, as pessoas que entram no estado de depressão, elas começam a se auto-sabotar, ou seja, se tornarem as próprias dementadoras, destruidoras delas mesmas, quando elas vêm caminho, pessoas levantam para ajudar, pessoas surgem para ajudá-la no tratamento, pessoas querem conduzi-las a um tratamento, mas o que acontece? Essa pessoa, ela começa a ter uma autocomiseração e uma autopiedade dela mesma. Compreende? A autocomiseração é quando a pessoa começa a se apaixonar pelo próprio sofrimento dela mesma. Aí isso acontece de uma forma inconsciente. Muitas vezes a pessoa não quer, mas age assim. Aí o que acontece? Ela, de uma forma inconsciente, começa a se auto-sabotar e, entre aspas, amar estar naquele estado. Compreende? Ou seja, ela mesma, ela mesma está se decompondo por conta própria, não depende do outro. Nesse caso, o outro não está tentando apagar a luz dela, é ela que está apagando a luz dela. Na verdade, ela não acende. E tem dificuldade, por quê? Ela vai gerando autossabotagem. Um exemplo de autossabotagem: olha,
eu sofri tanto que eu acredito que não vai ter mais jeito de eu sofrer. Eu não tenho mais saída para mim. Eu não tenho mais como sair disso. Eu não consigo mais sair disso. Compreende? Aí o que acontece? Como se todo mundo fosse dar trela de que ela não tem saída. E todo mundo fosse pegar uma corda e dar para ela se enforcar. Tá entendendo? A pessoa entra num estado em que ela começa a se auto-sabotar e ela começa a se convencer, ilusoriamente, se convencer de que não tem solução. Compreende? Então pessoas assim são pessoas negativistas. Elas, você dá uma solução para ela. Aí ela vai, o que acontece? Ela vai falar, ela vai tentar manipular a sua opinião, para que você dê mais razão à sofrência, à posição de que ela não vai ter mais solução, do que ela aceitar uma direção de ser tratada. Compreende? Ou seja, é quando ela se torna a própria dementadora e começa a se consumir ela mesma. E ela foge do tratamento. E é um problema, porque acaba se suicidando. Entende? Acaba se suicidando. Ou seja, se não tiver coragem de se suicidar, pelo menos vai pensar. Ou seja, tem que se tratar. E aí a terapia vem resolver isso aí. Entende? Ok? Tratar emoções. Tudo que eu falo, queridos, não é no campo emocional. Tá certo? Porque tem muita gente que é religiosa, é crente, evangélico, de uma religião. E o mundo espiritual. Não estamos falando de mundo espiritual aqui. Estamos falando de mundo comportamental. Problemas do mundo dos homens, no mundo da alma, das emoções, das faculdades mentais. Compreende? Ok, beleza. Para concluir, os dementadores são responsáveis por muitos suicídios. Por quê? Por induzirem e tentarem convencer de que o fracasso é a única saída. Compreende? Tem gente que é assim. Não, eu preciso me matar, porque o mundo ficará melhor sem mim. Por que eu nasci? Não tenho mais jeito. Aí vai lá e se enche de medicações, ou seja, pega um monte de comprimido, toma tudo de uma vez, acaba até morrendo. Ou então vai se suicidar, botar uma corda no pescoço, tomar veneno. Compreende? Por quê? Porque ela entende que o mundo vai ficar melhor sem ela. E é uma pura besteira. Primeiro porque ela está fraca emocionalmente, precisa de ajuda. E aí vai ter que ter intervenção, quando a pessoa começa a entrar nesse ciclo aí, tem que ter intervenção de pessoas, da família, amigos, enfim, para poder tratar essa pessoa. Porque ela não tem mais condições de andar por conta própria e precisa de tratamento. Aí vem o psiquiatra, aí vem os hospitais de pessoas com problemas mentais. Vai ter que ser tratado, compreende? Bom, por enquanto só. Semana que vem eu estarei de volta, ok? Estarei de volta na semana que vem para poder ministrar sobre tipos de ansiedade, tipos de síndromes. E eu conto com a sua presença, tá certo? Lembrando, nós somos uma escola, Centro Psicanalítico do Brasil. Nós somos uma escola de formação de psicanalistas, né? E temos os cursos agora disponíveis a partir do final do mês de março. Neuropsicologia, psicologia clínica, né? Continuação da psicanálise para terapias. Também teremos hebraico bíblico e grego bíblicos, né? Para as pessoas que querem se formar nessa área também. Ok, tá dado o recado. Deus te abençoe. Se você se interessar em fazer sessões comigo, Carlos Fraga, professor Carlos Fraga, né? As pessoas me conhecem como professor Carlos Fraga. Vocês podem chegar e entrar no meu WhatsApp, tá? O meu nome real é João Carlos de Oliveira Lima. E eu tenho um conservatório também de música, né, conhecido como Conservatório de Música e Idiomas Carlos Fraga. Então você pode entrar em contato comigo, 017 997 66 49 27 e também 997 19 56 98. Entre em contato conosco e nós vamos agendar a sua sessão para tratar suas emoções. Um abraço aos nossos alunos, a todos que participaram. Deus abençoe. Até a próxima. Muito obrigado, Dani Rodante. Deus te abençoe. Um abraço a toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.